Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, esta que se encontra em minhas mãos. Estamos na lição de número 7, falando sobre as consequências do pecado. De fato, aprendemos que com pecado não se brinca. Vamos estar trabalhando os capítulos 4, 5 e 6 de Amós, e o nosso texto áureo é esse que se encontra aqui, Amós, capítulo 4, versículo 12. Farei a leitura nesse momento. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Observamos neste capítulo 4, versículo 12, que até mesmo no termo hebraico há algo ambíguo, porque isso é o que eu fiz para vocês. O hebraico, ele pode indicar que, como o Senhor já havia se mostrado completamente preparado para levar em frente as maldições de sua aliança, o povo deveria se preparar para encontrar-se com seu Deus. Aí, nesse sentido aqui, vai mostrar que eles passariam por consequências terríveis por conta da desobediência da primeira aliança, a aliança estabelecida por ele. Para se ter uma ideia, quando a gente trabalha essa temática, a consequência do pecado, a gente precisa compreender que o pecado vai trazer consequências inevitáveis, tanto pessoais, quando não sociais e espirituais. Mas Deus, em sua graça, ele vai sempre oferecer oportunidade ao arrependimento. O tempo inteiro, por mais que Deus falava que traria um juízo, Deus, na verdade, queria restaurar, sarar a nação. Todavia, por conta da forma obstinada e deliberada em permanecer no pecado, se fazia necessário o julgamento da parte de Deus. Mas o tempo inteiro, como eu disse, Deus sempre desejou restaurar o seu povo. Mas existe a consequência do pecado. De maneira detalhada, clara e direta, Amós descreve os pecados de Israel, bem como os dos demais povos e nações. E percebemos que não apenas soberba, injustiça, que é social, e violência, mas havia banalização diante do pecado, e não bastava oprimir o pobre e o necessitado, ainda comemoram com bebidas. E quem é que estava comemorando com bebidas? Juntamente com os seus senhores, as próprias mulheres que tinham sido criadas de uma forma toda especial, que tinham um tratamento semelhante a um rebanho naquela região de Samaria, que era o gado de primeira qualidade, que era chamado o gado de Bazã, as vacas de Bazã, aquele rebanho, que tinha uma alimentação especial, tinha toda tratativa diferenciada, e há um paralelo chamando aquelas mulheres de vacas de Bazã. Porque diz assim a palavra de Deus: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, que oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizes aos seus senhores: trazei-nos bebida. Ou seja, nós queremos beber. E como percebemos hoje, muitos comemoram com atitudes de pecado nas redes sociais, como se os pecados praticados fossem verdadeiros troféus. A malícia, a maledicência, a avareza e imoralidade. O Eterno, numa referência a Deus, vê, se entristece e envia seus profetas. Denuncia, oportuniza o arrependimento, age com misericórdia, contudo, todo e qualquer pecado tem consequência. A rebeldia e incredulidade de Adão e Eva geraram maldição ao meio ambiente. Teve crise entre o masculino e o feminino, dores no parto, dificuldades e estresse no trabalho. Todo pecado gera consequências que vão além dos seus protagonistas. E o autor vai dizer que é imprescindível que compreendamos as consequências do pecado. Não podemos continuar nas práticas pecaminosas, achando que são corriqueiras, comuns, etc. Alguns sustentam uma atitude arrogante, declaram: isto é problema meu, e eu
sustento o meu vício. Ninguém tem nada a ver com isso. Ledo engano. No estudo anterior, vimos a descrição do que não se fazer. Neste estudo, veremos as consequências diretas das nossas ovelhas pecaminosas. Sim, não se engane, todo pecado traz consequência de morte. E mais, todo pecado gera consequências para o outro. Sua casa e família para a casa e família do outro, para o meio ambiente, a sociedade como um todo. Israel escolheu o caminho do pecado. E Amós vai descrever as consequências dessa, dessa triste escolha. Profeta Amós denuncia a injustiça, a opressão e a falsidade religiosa de Israel, porque o povo havia se acostumado com o pecado, mesmo sendo advertido, continuava a viver longe da vontade de Deus. Nós temos alguns exemplos bíblicos, como lá em Gênesis, capítulo 3, que Adão e Eva pecaram e sofreram as consequências do pecado. Foi a perda do Éden e também a separação de Deus. Já Romanos, no capítulo 6, versículo 23, um texto clássico, diz que o salário do pecado é a morte. O que nós aprendemos, meus irmãos, é que o pecado nunca é algo isolado. Ele começa pequeno, mas vai se multiplicando e destrói relacionamentos, famílias e até ministérios. É uma bola de neve. Começa pequenininho, pequenininho, vai se avolumando, ganhando uma dimensão extraordinária. Por isso, o pecado, ele promete até liberdade, porque a pessoa acha que, por ser livre e cometendo isto ou aquilo outro, ela realmente pode fazer com que todas as coisas que ela bem entender e quer seja realizada sem nenhuma dificuldade. Dá aquela sensação de liberdade. Porém, na verdade, o pecado escraviza, leva a pessoa e entrega à escravidão, porque a pessoa começa a estar preso ao pecado. Agora, quando a gente vai para o primeiro tópico, que é perder as oportunidades, e eu sei que algumas partes do PDF ficou um tanto prejudicado em termos de não estar bem legível, mas eu vou continuar assim mesmo. Porque Israel, como povo constituído por Deus, para ser exemplo, padrão e mesmo farol dos povos, abriu mão, abandonou seu chamado, desprezou seu Deus, o único verdadeiro e todas as oportunidades que o Eterno deu para realizar o seu chamado. Pois bem, o que a gente observa aqui? Que Deus enviou juízos para corrigir o povo, fome, seca, pestes, mas Israel se arrependeu? Nananina, não. Israel não se arrependeu. Mas cada situação era uma chance de voltar-se para o Senhor, o que Israel não fez. É semelhante àquele exemplo que nós temos lá em Lucas, capítulo 13, versículos 6 e 9, que fala sobre a parábola da figueira estéril. Deus dá tempo para o arrependimento, mas o tempo tem limite. E quando nós, meus irmãos, ignoramos os avisos de Deus pela palavra, através dos pastores que são fiéis à palavra dele, ou pelas circunstâncias, nós perdemos bênçãos, perdemos oportunidade de restauração. De modo que a gente precisa entender que toda a disciplina de Deus é um convite ao arrependimento. Vimos então, de alguma forma, que Israel mantinha a cultura do encontro, do culto, dos sacrifícios. Aí o autor vai falando, e a igreja, dar dízimo, ou seja, devolver o dízimo e ofertas, não é suficiente para agradar a Deus. Claro que não. Tem gente que faz tudo isto, mas ainda assim está longe de Deus. Agora, a pessoa que está próxima de Deus, ela pode fazer as mesmas coisas. Ir à igreja, devolver o dízimo, ofertar e buscar cada vez mais e mais se aproximar do Senhor através de Sua palavra, de modo que chegue um ponto que não tem nada entre Deus e ela. Nada. Mas ela esteja realmente unida ao Senhor através da pessoa bendita de Cristo Jesus. É porque, na verdade, nós temos oportunidade, tem um chamado, e todos nós somos chamados para sermos santos. Há um chamado de uma forma geral, e a gente precisa entender isto, e mesmo aquela obrigação que nós temos em Cristo Jesus de fazer mais. Às vezes a pessoa faz uma coisa, mas ela fez mais do que do, do- é, ela não fez mais do que o necessário.
Ela fez aquilo que deveria fazer. Não tem nada demais nisso. Agora, demonstramos o quanto privilegiamos a Deus, a sua presença santa e justa, quando amamos e valorizamos aqueles a quem o próprio Deus ama e valoriza, que são as pessoas. Quer amar a Deus? Ame primeiramente as pessoas, porque amando as pessoas automaticamente está. Se você não amar as pessoas que vê, como amará a Deus que não vê? De modo que esse Deus que é eterno, que é justo, é santo, ele nos trata conforme a nossa própria justiça. E se o povo não deseja a presença de Deus, o que que Deus faz? Deus se afasta. Se o povo não se alegra com a justiça, Deus lhe envia um povo injusto. Se o povo não confia na sua segurança e sustenta no Deus verdadeiro, que se contém com a miséria. E temos aqui Romanos capítulo 2 versículo 36 que diz assim: E tu, ó homem, que julgas o que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensais que escaparás do julgamento de Deus? Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. O homem é livre, literalmente ele tem o livre-arbítrio, e por isso ele se torna responsável. Se ele não tivesse o livre-arbítrio, como que ele seria responsabilizado por cada um dos seus atos? Mas o povo abandonou o eterno, o Deus Criador. O Deus Criador vai respeitar a decisão, respeitar nesse sentido, porque Deus não age de uma forma arbitrária. Deus concede esse livre-arbítrio e as pessoas vão fazer jus dele e serão responsabilizados por cada escolha, por cada decisão, por cada feito, por cada omissão. Mas Deus respeita a decisão consciente do povo e os deixa à própria sorte. E qual é a consequência de abandonar o chamado divino, o chamado de Deus? Nós vamos observar de acordo com as referências bíblicas: humilhação, fome, sede, miséria, derrota, destruição. Ciente de que hoje em dia, meus irmãos, existem pessoas que passam fome, passam sede, passam miséria ou estão na miséria, mas não é porque está na miséria porque é preguiçoso, é porque não tem condições de trabalho, é quando o Estado não dá as condições necessárias para eles viverem com dignidade. Às vezes a pessoa está com fome e sede porque pessoas nesse viés político partidário rouba, né? O ideal seria colocar furta, né? Furta a merenda das crianças. As crianças deveriam ter merendas nas escolas, mas as verbas são desviadas. Às vezes, há verbas para um projeto social formidável, mas não chega aonde estão as pessoas mais necessitadas. Sem falar o mau uso do dinheiro público, tanto da parte de um quanto de outra. Mas ainda assim, nem toda fome, sede e miséria necessariamente é porque a pessoa está em pecado. Mas nesse contexto, sim, porque Deus que enviou todas essas coisas. Mas é bom que se diga que tem que abrir esse parênteses e para fechar esse parênteses também, dizer que o fato de alguém estar passando necessidade não significa que Deus está pesando a mão, mas como consequência da injustiça social, da opressão ainda dos pobres, dos necessitados. Mas dentro do contexto tem a derrota, tem a destruição, e Deus não se alegra com a humilhação do seu povo, mas respeita a sua escolha. Agora, sobre rejeitar a lei do Senhor. Israel não aceita a repreensão, rejeita a correção, mas não se submete à palavra e à vontade de Deus, critica e questiona os mandamentos e preceitos do Senhor. E de forma similar, ele fazendo agora um contraponto, ele vai dizer que hoje muitos vivem de acordo com a sua própria vontade. E vai citar aqui o versículo bíblico, ó, capítulo 5, versículo 7 e 10. Vou deixar aqui projetado, você pode fazer a leitura. Agora, é importante que se diga que o povo rejeitava a justiça e pervertia o direito. A religião ela se tornou formalidade, sem transformação de vida. Existem pessoas também que adentram os nossos batistérios secas e saem molhadas, mas não houve conversão. Aliás, é uma questão muito séria. Às vezes, a igreja evangélica acaba batizando alguém inconverso.
que não foi convertido, alguém que não demonstrou, que não deu evidências de conversão. Pessoas que querem até fazer parte da Igreja de Cristo, mas querem permanecer da forma que estão. Não tem nenhuma mudança espiritual, não tem mudança social, não tem mudança em outras áreas, mas elas querem fazer parte. Talvez porque tem uma pressão de um grupo, da sua própria família. Olha, quase todo mundo já se batizou nessa casa, só falta você. E a pessoa cada vez mais é pressionada a fazer parte da igreja. Aí ela pensa assim: bom, se eu então me batizar, meus familiares vão parar de ficar falando no meu ouvido e faz tal coisa. Isso é um exemplo. Mas o fato é que o convertido, ele deve sim se batizar, se identificar com Cristo Jesus e cumprir a ordenança de Jesus. Agora, nós não temos o direito de batizar pessoas que não deram evidência de conversão. E talvez isso explique o fato de nós termos dezenas e dezenas, quando não milhares de pessoas ao redor do Brasil que já foram batizadas, mergulhadas nas águas, porém não permaneceram um mês, 2 meses, 3 meses, nem um ano na igreja. O que que houve? O que que faltou? Faltou alguma coisa. Faltou Cristo na vida, faltou conversão, faltou evidência desta conversão genuína, sem dúvida alguma. Mas o povo, conforme ela diz lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, foi destruído porque lhe faltava conhecimento. As pessoas precisam ter conhecimento de Deus. Nós temos muitos dados e muitas informações, mas pouco conhecimento de Deus. As pessoas conhecem Deus de ouvir falar. E algumas pessoas têm experiências que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Não é a mesma coisa que está na Bíblia Sagrada. Mas ela tem experiência e ela não abre mão daquela experiência. E ainda vai questionar o outro. Bom, quem é você? Se você não tem essa experiência, eu tenho experiência, você não tem. Ora, a autoridade é a Escritura Sagrada, não a experiência de uma pessoa. Porque experiência, cada um vai ter dentro do seu arraial religioso. Agora, rejeitar a palavra é rejeitar o próprio Deus. Uma igreja pode ter atividades, pode ter programações, mas se não houver obediência, perde aquele senso da presença divina. Porque quem abandona a palavra, abandona o Deus da palavra. Aqui ele vai mencionar o autor, falando que por toda a Escritura vemos a ação de Deus em exortar, repreender com a ação de amor. Deus repreende, ou castiga, disciplina a quem ama. E ao rejeitar a correção de Israel, e nós estamos rejeitando o amor de Deus. Eu já falei algumas vezes, até mesmo de púlpito, que algumas vezes eu fui literalmente disciplinado pelo Senhor. E às vezes a pessoa dá aquela risadinha, tipo, caramba, até o pastor foi disciplinado, que coisa, que situação difícil. Ora, pior é você não ter nenhuma disciplina. Porque quando a pessoa não tem disciplina alguma da parte de Deus, é sintomático. Indica que ele sequer é filho de Deus. Porque Deus disciplina o filho que ama. E se você não tem disciplina, não tem sofrido disciplina na sua vida inteira, é indicativo de que você não é um filho de Deus. Não há ninguém perfeito, mas Deus é perfeito na sua instrução, na sua restauração. E ao rejeitar a correção de Israel, e nós rejeitamos o amor de Deus. E tem as consequências aqui para a rejeição da palavra de Deus, que é a diminuição do povo, número, status, a perda dos bens e propriedades, pranto e choro e lamento dentro desse contexto do Antigo Testamento, tá, gente? Aqui o autor termina dizendo que Deus não deseja a destruição do seu povo, mas respeita a sua escolha. Eu sei disso. Quando eu digo isso, porque hoje, mesmo diante de uma rejeição à palavra de Deus, tem segmentos religiosos crescendo de uma forma gigantesca, hercúlea. Mas até mato cresce. Você apara um mato, vem aquela chuva, daqui a pouco está desse tamanho. Você tem que aparar novamente o mato. O mato cresce. Tem muito crescimento, quando a gente fala às vezes assim, tem muito inchaço, tem muita coisa inchando nas igrejas que necessariamente não corresponde a uma igreja saudável.
que tem recebido nutrientes da palavra de Deus dia após dia. Aqui fala sobre perda de bens e propriedade, mas às vezes, dentro do religioso atual, as pessoas vão ganhando cada vez mais e mais bens, adquirindo o suor que seja, de uma forma ou de outra, que é de maneira honesta ou desonesta. Deus o sabe, a pessoa também sabe, mas acontece que nem sempre vai verificar hoje em dia aquele sinal de pranto, choro e lamento, porque as pessoas estão cada vez mais e mais insensíveis. Vamos para o próximo tópico e vamos depois nós vamos falar sobre menosprezar o ministério. Neste tópico, Israel não valoriza a profecia nem os seus profetas, inclusive dando vinho aos consagrados. O autor prossegue dizendo que a presença do Senhor, que deveria trazer alegria, vida e paz e luz, será de repentinas trevas. A promessa para estes não é de vida e paz, mas de dor e trevas. E vai haver aqui o versículo da palavra de Deus, conforme referência, Amós capítulo 5, versículo 18. Faz menção ao dia do Senhor, que é uma data futura, um evento, sim, de restauração, mas vale a pena puxar na memória que os profetas menores, incluindo Amós, estão no recorte do reino dividido e vai ter que compreender aquela invasão e queda de Samaria, que é realmente associada ao reino do norte, bem como a invasão e queda de Jerusalém, uma referência ao reino do sul. O dia do Senhor, nesse sentido, tem uma conotação como buscar um dia do Senhor no futuro, se não valorizamos o dia do Senhor no presente. O sábado estava sendo profanado, as festas litúrgicas e sagradas a Israel não eram cumpridas, o ministério sacerdotal e o profético não tinham mais valor nem dignidade. E quais consequências para isso? As consequências para o menosprezo ao ministério é rejeição do culto, encontro solene, rejeição do louvor. Deus não quer diminuir o valor do seu povo, mas respeita a sua escolha. Vimos, na verdade, foi que Deus rejeitou os cultos de Israel, pois eram cerimônias vazias. O louvor e o sacrifício e as festas se perderam por causa do pecado, o valor não existia mais por conta desse pecado deliberado. E não é à toa que 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai dizer: obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. Não basta, na verdade, servir a Deus com as mãos, é preciso adorá-lo também com o coração, com a nossa mente voltada aos céus e etc e tal. O ministério sem a santidade perde poder espiritual, porque, na verdade, Deus não quer apenas o nosso serviço, Ele quer todo o nosso ser, nosso coração, nossa alma, todo o nosso ser voltado para Ele e em suas santas mãos. O próximo tópico fala sobre abandonar a comunhão. Ao abandonar o relacionamento pessoal com Deus, abandonamos valores, características e virtudes que o relacionamento com o santo, justo e verdadeiro nos dá. Perdemos-nos, perdemos-nos nossa identidade de filhos e como filhos pródigos, mesmo sem perceber, a partir de quando passamos a viver em impureza, justiças, mentiras, deixamos de alimentar a palavra de Deus para comer comida de porcos. Ele está se referindo ao texto de Lucas, capítulo 15, versículo 16, a parábola do filho pródigo, conforme nós concebemos ou conhecemos. E ele vai descrever aqui as consequências dentro do contexto, tá, gente? Vidas secas no deserto, cativeiro físico, emocional, espiritual, soberba e autoconfiança. E ele vai concluir dizendo: olha, eh, Deus não deseja se afastar do seu povo, mas respeita o distanciamento de Israel. O que a gente pode observar aqui é que o povo sentia-se confiante, na verdade, autoconfiante e seguro, achando que nada ia lhes acontecer. E essa falsa, melhor dizendo, segurança, que acabou afastando a comunhão com Deus. Uma igreja do Apocalipse, no capítulo 3 vai mencionar a igreja de Laodiceia, que ela dizia: estou rico, mas na verdade estava pobre espiritualmente.
nós aprendemos que quando confiamos em nossa força, perdemos a dependência do Senhor. Isto porque a autossuficiência é uma forma de idolatria. E quem se basta em si mesmo dispensa a Deus. E essa é a pior pobreza. Vamos para o último tópico: confiar na nossa força. Israel confia em si mesmo de tal forma que perde a sua maior força e grandeza, que é a presença de Deus. Nunca foi o nosso braço, nosso esforço, nosso estudo, nosso trabalho. Precisamos reconhecer que se o Senhor não estiver ao nosso lado, vai citar aqui Salmo 140, 124, versículo 2, e mostrar que o salmista havia declarado sua dependência em Deus e a inutilidade da força humana. Às vezes, hoje, a gente faz o contrário, que é depender inteiramente dos homens em detrimento da pessoa de Deus. Mas há consequências, como em todas elas. As consequências dentro do contexto aqui é de autoconfiança, assemelhar-se aos paus pagãos, inutilidade e futilidade da fé, promiscuidade social e espiritual, e ao garantir com sua opinião, já o comentário do autor, suas capacidades e competências, Israel no passado e nós no presente nos limitamos a nós mesmos e perdemos o surpreendente de Deus. Deus deseja lutar ao nosso lado, mas respeita a nossa decisão de lutarmos sozinhos. Na verdade, Israel estava se vangloriando das suas conquistas militares, esquecendo que todas as vitórias que eles obtiveram vinham de Deus. Em Juízes, capítulo 7, Gideão venceu com apenas 300 homens, para mostrar que a força vem de Deus, não dos números. De uma forma muito prática, a autoconfiança nos afasta da dependência divina. A, auto, a autossuficiência é uma desgraça nesse sentido, porque nós dependemos unicamente de Deus e precisamos reconhecer essa dependência diária. Não foi à toa que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. O maior fracasso, portanto, do homem é acreditar que pode vencer as situações, as circunstâncias, tudo sem Deus. Esse é o maior fracasso. Mas podemos entrar aqui nas considerações finais, porque o autor vai nos falar que o pecado traz inúmeras consequências. O meu e seu pecado já é a colocação dele gera consequências muito maiores do que que imaginamos. Na verdade, uma das características mais tolas que nós, pecadores, temos disso, nós pecadores temos diz respeito ao ato de diminuir o tamanho dos nossos erros. Geralmente a gente coloca uma lupa para os erros dos outros, e se as pessoas cometeram os mesmos erros que nós, a gente tem a tentar nos justificar, a diminuir essas nossas ações em detrimento de outras ações que são feitas pelas demais pessoas. E dizemos, nem foi tudo isto, não foi tão severo, tão ruim assim, achando com isto que conseguiremos diminuir o efeito das consequências do pecado. E tal atitude transita entre a soberba, tolice e ingenuidade. Todo pecado traz consequências terríveis ao meio ambiente, à nossa saúde física e emocional, à nossa família, à sociedade, etc. Contudo, a pior das consequências, a verdadeira tragédia, é ficar distante da presença do Eterno. E ele vai concluir aqui, finalizar. Você pode conviver e remediar várias consequências de suas escolhas pecaminosas, porém é impossível e insuportável viver longe da presença de Deus, digo, da graça e do amor do príncipe da paz. Vimos então que o pecado traz consequências inevitáveis, destrói a comunhão, rouba a alegria e endurece o nosso coração, mas Deus, em sua misericórdia, sempre nos chama ao arrependimento. Nós temos aquele exemplo clássico do filho pródigo, e ele experimentou as consequências do pecado, mas foi restaurado quando voltou ao Pai. Ele caiu em si. Muitas vezes nós precisamos cair também em si. E isso mostra que Deus ainda prepara, quando ele diz assim, prepara-te para as encontrares com teu Deus, no sentido de que ele deseja que nós sejamos prontos para restaurar aquilo que se perdeu, para que a gente realmente se arrependa. Porque quem se arrepende descobre a graça de Deus e vai descobrir que ela é muito maior do que as consequências do nosso pecado. É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus, e de uma forma sucinta nós encerramos assim a nossa lição. Deus abençoe e até o nosso próximo
ensino de número 8 da revista Compromisso.